Então, gente, boa noite. Vamos para a segunda aula do curso de programação, noções de programação em Python, com aplicações em matemática fundamental. Veja só, hoje a gente vai entrar de fato na programação, tá? Mas, antes de iniciar, vou dar um aviso importante aqui. Vou abrir aqui, deixa eu até compartilhar a tela com vocês. Pronto. Agora acho que já está gravando. Tá, ok. A informação importante que eu vou passar para vocês é que perceba que a semana 1 foi fechada. Vocês têm duas atividades bem simples para fazer. Essa primeira aqui é continha de matemática, coisinha boba, né, para vocês. A segunda é uma atividade que eu coloquei depois, que é para você iniciar na programação, se acostumar. E na semana 2, a gente vai ter aqui da mesma forma o conteúdo da semana 2. A gente vai ter a aula 02 gravada, né, como essa. E teremos também uma outra aula gravada de conteúdo. Como assim, professor? É basicamente o mesmo conteúdo que a gente está estudando nessa aula, tá? Só que explicado de uma maneira diferente. Como aqui, por exemplo, vocês tiveram dois arquivos de PDF, né, para estudar e a aula gravada. Nessa você já vai ter a aula gravada e essa outra aula também gravada como um aprofundamento. Eu diria que um pouco mais aprofundado do que o que a gente viu, né, do que o que a gente inclusive vai ver hoje. Tá bom? Então eu vou deixar aí na semana 2 já a aula de hoje e essa outra aula, né, que eu diria que é uma segunda aula da semana. Tá bom? Não será a aula ao vivo, né, mas é uma aula que eu vou chamar de... Eu vou tirar até esse gravado aqui, vou botar ao vivo em... para ficar mais... Pronto, 30 de abril. Então vai ter ao vivo e vai ter a aula de conteúdo, tá bom? Só para avisar isso a vocês. Então vamos lá. Pessoal, esse é o material que eu pedi para vocês darem uma lida. Na aula passada a gente até comentou que era linguagem de programação, né? A gente falou que é um conjunto de regras, instruções que a gente tem que obedecer para o código poder funcionar, né? A gente comentou que são funções em programação. Isso tudo é teórico. A gente hoje vai para a prática, né? A função eu até expliquei assim. Imagina uma caixinha, né, em que você tem entradas e saídas. E essas entradas têm várias formas na caixa. Entra de um lado e sai do outro da caixa. Então a entrada pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, enfim. São as formas. Então uma figura que é um triângulo, ela não vai entrar onde é um quadrado, não vai encaixar bem, né? Então a função em programação, funções que a gente já vai aprender de cara hoje algumas, né? Não é tão normal, inclusive, quando você está aprendendo programação, a gente falar do que são funções. Mas é um conceito, é uma metodologia, acredito, um pouco mais antiga de ensinar. Porque quando você vai ensinar programação, de cara você já ensina duas funções básicas, que é as funções de entrada e de saída de dados. Só que você não diz para o aluno que aquilo é uma função. Você apenas diz ao aluno, faça assim. Aí lá na frente o aluno vai entender que aquilo é uma função. Então meio que eu mesmo ensinava desse jeito, hoje eu acredito. Primeira aula mesmo, nas primeiras aulas você já ensinar o que é uma função. E você resolver os algoritmos usando funções, né? E não, de fato, fazendo no código, só apenas no código, né? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer na hora que a gente for utilizar funções. Então, gente, quando você programa, você pode aprender a programar para automatizar suas tarefas. Isso é muito comum com Python, muita gente faz isso. Ao invés de ter um trabalho braçal, por exemplo, seja qual for a tarefa, seja qual for a sua profissão, né? Ao invés de você seguir um conjunto de tarefas, de processos para resolver aquele problema, você faz um código, um programa, que você simplesmente executa ele
e ele já faz aquilo para você. Isso é uma automatização de tarefas. Né? Por exemplo, vamos dizer que tu todo dia abre o site de notícias de economia, um site qualquer, e aí eu tô viajando aqui, né? Então aí tu vai, seleciona sempre as 3 primeiras notícias do teu site preferido, né? Lê o título da notícia, lê aquele texto abaixo do título, que é um pouco mais detalhado, né? E dá umas olhadas rápidas no conteúdo, só para ter uma ideia, toda vez. Então, você pode criar, por exemplo, um código, que o código vai acessar esse site, vai extrair as informações desse site do dia, vai pegar as 3 primeiras notícias de economia, vai captar o título, pode até, hoje, né, com as tecnologias de IA, resumir a notícia toda em um parágrafo, e aí simplesmente mostrar isso a você. Em vez de você acessar o site, você manda executar esse código e ele mostra esse texto para você. Automatizou uma tarefa tua aí da manhã, por exemplo. Isso aí é um exemplo bem, né, que talvez nem automatize tanto, mas você tem outros exemplos. Por exemplo, você acessa a sua planilha de dados e todos os dias você pega aquele conjunto de dados, faz uma consulta, extrai certas informações, gera um gráfico daquilo ali, e, enfim. Você pode fazer um código que vai ler os dados que está na tua planilha, extrair os dados que é do teu interesse para aquele dia e apresentar os dados, visualizar, né, aquela informação em forma de gráficos para você, ao invés de todo dia você seguir aquele processo manual com a mão. Então você pode automatizar tarefas. Isso é automatizar tarefas fazendo programação, programando em computação, tá? Isso é claro, você pode utilizar para desenvolver software, que é o mais comum, para solucionar problemas computacionais. Por exemplo, eu posso fazer um cálculo, um programa, um problema computacional que vai... Isso aí a gente vai fazer bem simples, mas vamos fazer. Calcular as raízes de equação de segundo grau. Não precisa você no papel fazer as continhas todinha, não. Você vai fazer uma função que vai receber o quê? Aí você vai entender o que é uma função. Você vai fazer uma função que vai receber o quê? A entrada. O valor de A, me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Valor de A, valor de B, o valor de C. Essa função vai calcular o delta e vai calcular as duas raízes, né? Se existir, né, duas raízes, se existir só uma ou se não existir raiz nos reais para aquela equação do segundo grau. Né? Ela calcula, né? Ela processa aquilo ali internamente e a saída dela vai ser x linhas, x duas linhas, né? Ou a saída dela vai ser só um x, que é um valor único, ou a saída dela vai ser inexistente. Então a função, ela basicamente é sempre assim. Ela pode até nem ter entrada. Tem algumas funções, como a gente vai ver, que nem recebem valores de entrada. Ela simplesmente... A gente chama isso, na verdade, nem de função, a gente chama isso de procedimento. Ela é, na verdade, o procedimento quando não tem retorno, na verdade. Mas você pode ter funções que não tem nem entrada e nem saída, que é um procedimento. É um procedimento. Mas, muitas vezes, a gente chama tudo isso de função. Isso ainda é teoria, gente. A gente viu isso na aula passada. É o controle de hardware. Então, funções, por exemplo, para você... Por exemplo, você tem sua casa e aí você vai desenvolver um código que tem duas funções o código. Ligar e desligar o ar-condicionado da sua casa, do seu quarto. Você está chegando no trabalho, manda ligar. Pronto. Você esqueceu em casa ele ligado, manda desligar. Então, isso são funções que você pode representar também aqui na programação. Também para criar jogos, músicas, tudo isso a programação serve. A gente já discutiu na aula passada.
Comentamos alguns exemplos de linguagem de programação. Né? Eu expliquei para vocês que, de maneira geral, as linguagens de programação, gente, elas têm a mesma estrutura, como linguagem falada de comunicação. Né? Na linguagem falada de comunicação, a gente tem o artigos, né? A gente tem temos lá artigo, substantivo, adjetivo, aí a gente tem o sujeito, o predicado, tem toda aquela estrutura que se repete na língua portuguesa de forma geral, pelo menos nas línguas latinas, né? Na língua inglesa, francesa e nas línguas também não latinas, né? Essa estrutura, ela se repete. Né? Nas linguagens de programação também. O que muda muito é o quê? É como eu vou escrever um código em Java, como eu vou escrever um código em JavaScript, como eu vou escrever um código em Python. Né? Algumas palavras, que a gente chama de palavras reservadas, são até iguais. Como também existem palavras iguais em português e inglês. Banana é banana em português e inglês. Não é assim? Então, o que vocês vão aprender é essa ideia de programar, a lógica de programação, mas usando a linguagem em Python. Não vai estudar outra linguagem, só Python. E aí uma das características da linguagem, ela é simples, fácil de entender, tem legibilidade. O que é isso? Um código legível é um código que é fácil de você compreender e de manter. Porque, gente, quando você desenvolve um software, nem sempre, aliás, quase nunca, né, ele é feito simplesmente para você. Você desenvolve um código que muitas vezes você está numa empresa, outras pessoas trabalharem com aquele mesmo código que você desenvolveu. E aí tem que estar legível, né, para o outro entender. Eu expliquei o que era uma linguagem interpretada, né, diferente de uma linguagem compilada. Ou seja, o código-fonte que a gente desenvolve vai sendo executado linha a linha. Uma linguagem compilada, ele pega o código-fonte e transforma num outro arquivo. Você tem dois arquivos. Você tem um arquivo do código-fonte e você tem um arquivo que a gente chama arquivo compilado. Por exemplo, Java é assim. Você tem um arquivo, que eu até abri um código aqui em Java, não foi? O arquivo do código-fonte, que é um arquivo de extensão .java. Para quem não compreende isso que eu estou falando que é um arquivo, eu acredito que todo mundo entenda o que é um arquivo de computador. Como um arquivo texto, como um arquivo do Word, como um arquivo, uma foto, um vídeo, uma planilha, né? Você tem um arquivo que é o código que você escreveu. No Windows tem uma extensão para isso. Por exemplo, um arquivo Java, ele é .java. É o código. Só que aquele código ele é compilado, por exemplo, em um outro arquivo, que a gente chama arquivo .class, a extensão dele. Então o Java é uma linguagem compilada e depois interpretada. Python, ele é simplesmente interpretado. Ele pega aquele código que você escreveu em Python e já vai executando linha a linha. Isso é uma característica também da linguagem. Eu expliquei o que seria multiplataforma, porque ela vai funcionar em vários sistemas operacionais. Eu deixei um pouco para, se for possível, mais na frente, no final do curso, eu explicar o que é uma linguagem orientada a objeto, né, comunidade ativa. Orientada a objeto é, digamos que, paradigma que a gente vai desenvolver. Como isso é um conceito um pouco mais avançado, para eu falar agora, não é difícil de entender, mas para eu falar agora é um pouco mais complicado, eu não vou falar. E tem uma comunidade ativa, gente. Uma comunidade que vai estar sempre lá na internet, nos fóruns. Você tem uma dúvida, você joga lá. Sempre gente também desenvolvendo. Beleza? Então vamos para a mão na massa, né? Parar de conversar. Como eu disse a vocês, primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Vamos abrir aqui o Google Colab. Colab Google.
Vocês vão clicar em New Notebook. Inclusive eu botei isso aqui, ó. Nessa atividade 2, eu coloquei ela com um arquivozinho aqui, ó, de 2 minutos, mostrando como você consegue acessar o Google Colab, tá? Eu até tinha acessado aqui com outra conta minha. Quando eu clico em New Notebook, tá aqui, eu posso agora começar a programar em Python. Antes de iniciar, a gente vai fazer um comentário sobre alguns conceitos importantes que a gente precisa saber antes de começar a colocar a linha de código aí. Tá? O primeiro deles, gente, é esse conceito de comentários. Todo código, ele é importante que tenha comentado. Por quê? Porque você escreve um código lá e às vezes um código muito complexo, às vezes você nem mesmo você vai entender o que está sendo feito ali. Então você comentando o seu código, ele explica o que está sendo feito ali. Não necessariamente linha por linha, né? Mas pelo menos blocos de códigos devem ser comentados. E como é que eu uso comentários em Python? Toda linguagem de programação tem esse comentário, gente. O que é que muda? A sintaxe, a forma como eu vou escrever esse comentário. Então em Python, eu tenho comentários de linha, que eu coloco depois do esse hashtag aqui, ó, jogo da velha, como você queira chamar, é isso aqui, ó. Ele fica verdinho. Então, tudo que eu escrever aqui é um comentário. Isso aqui, gente, como ele está dizendo, ó, não vai ser interpretado pelo Python. Porque o Python vai interpretar apenas código. Esse comentário serve para ajudar o programador e também quem vai ver o código. Lembra quando eu falei da legibilidade? O código ser legível. Então, assim, eu posso fazer um comentário. Primeiro, código em Python da turma de programação 2024-1. Pronto. Acabou. Tem só um comentário. Pode ser em português, em inglês esse comentário, como você quiser. Então, você tem que colocar o quê? Se eu mandar executar aqui, ó, ele vai demorar um pouquinho porque é a primeira vez, mas não vai acontecer nada, né? Isso é um comentário. Não acontece nada. Agora, se eu não botar esse jogo da velha aqui, né? Vai dar um erro. Primeiro bug aí, primeiro erro, ele vai dizer, ó, sintaxe inválida. Não existe essa sintaxe, simplesmente eu chegar e escrever. Se eu quero fazer um comentário, eu tenho que botar o jogo da velha aí antes. Se eu executar agora, o erro não aparece mais, também não acontece nada. Certo? Tem também um comentário de várias linhas, né? Que é conhecido no Python como uma documentação. Por exemplo, em Java isso já é diferente. Só para vocês entenderem, por exemplo, em Java eu comento assim, gente. Ó, boto 2 barras. Entenderam a diferença? Isso é a sintaxe. Se eu for programar em Java, são 2 barras. Posso até tentar abrir aqui um código em Java. Esse código aqui eu estou abrindo localmente no meu computador. Certo? Esse aqui está rodando aonde? Na Google, no servidor da Google. Esses conceitos iniciais são importantes, né, para vocês. Tá abrindo aí. Pronto. Se vocês estiverem vendo, isso aqui é um comentário desse código. 2 barras, tá vendo? Fica verdinho. Professor, e o comentário sempre fica verde? Não, isso é padronização. Pode ser, você pode configurar isso no seu software aqui, mas não perca tempo com isso não. Tá? E aí você tem um documentação, desculpa, que é com delimitados por 3 aspas simples ou 3 aspas duplas. Né? Você teria que fazer uma documentação do código. Certo? Você escrever aqui. Tá bom? E a documentação ele apresenta.
diferente do comentário, certo? Indentação. Gente, isso aqui é fundamental para eu poder organizar o meu código Python. Vamos entender o que é indentação. Indentação, gente, é para você delimitar seu código, certo? No Python, eu vou criar uma nova célula aqui, tá, gente? Eu crio aqui, ó, mais código. Adicionei uma nova célula. Cada carinha desse eu chamo de uma célula. No Python, gente, quando você está programando, para indentar seu código, para você delimitar, para você dizer, esse bloco de instruções começa aqui e termina aqui. Como é que eu faço isso? É com indentação. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, chamada x, e vou dar o valor 10 a ela. Já expliquei a vocês, né? Que são variáveis, mas a gente vai... Expliquei, digamos assim, já usando, né? Mas a gente vai ter um momento aqui que eu vou conceituar mesmo. Aqui, ó. Próxima parte. X igual a 10. Se eu der Ctrl Enter, eu executo isso aqui. Pronto. O valor da variável x é 10. Todo mundo sabe que é uma variável também, né? Vocês estudam aí. A partir do 9º ano já calcula valores de x, de y, enfim. Se eu digo que x é 10, y é 20. Eu tenho que executar a célula, tá? Eu executei. Ou clico aqui, ou dou Ctrl Enter. Ok. E digo que z é igual a x mais y. Quanto é z? Vai ser 30. Ah, Tiago, mas como é que eu faço para ver esses valores? No Python basta você dizer isso aqui, ó, x, y, z. Se eu rodar isso aqui agora, ó, ele apareceu só o valor de 30. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, ele vai aparecer só o último. 10, se eu botar aqui y, é 20. Se eu botar z, 30. Só isso. Mas vamos entender o que é indentação. Aqui, ó. Vamos entender o que é indentação. Se eu quiser saber quem é maior, x ou y, claro que você sabe que é o y aí, né? Mas se eu quiser saber, como é que eu faço isso no Python? A gente vai ter aula disso, tá, gente? Eu só estou explicando aqui o que é indentação. Depois vocês vão entender o que é o if, else, tudo bem. Então, ó, eu faço assim, ó. Eu dou um comando if, eu faço uma pergunta ao Python. Se x for maior do que y, lembra? Primeira aula que a gente estudou os operadores, mais, menos, multiplicação, não é isso? Com o andar da carruagem você vai praticando isso aí, aprendendo mais ainda. Então, se x for maior do que y, eu quero que ele faça alguma coisa. Eu tenho que dizer para o Python assim, ó. Eu boto 2 pontos. Se x for maior do que y, quando eu dou Enter, ó, ele já indentou. Indentou, gente. Ele botou um espaçozinho aqui, ó. Do if para cá, ó. Quando eu dou Enter aqui, ó, isso aqui é a indentação. Eu posso dizer assim, se x maior do que y, x. Só isso que eu vou dizer. Se não, y. Ó. Daqui a pouco eu faço igual tá lá. Pedi para ele imprimir logo. Queria fazer diferente. Como eu sei que... Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse print, tá, gente? Para imprimir aqui. Se x maior do que y, x. Se você observar, tem 2 indentaçãozinhas aqui, ó. Por que ele imprimiu 20, gente? Porque x é maior do que y? Não é. X é 10, y é 20. Então ele não executou isso aqui. Se fosse, ó, comentário aqui nessa linha. Essa linha só irá ser interpretada, executada, tá? Interpretada. Vou falar aqui
gosto da palavra rodada. Só irá ser rodada, né? Se x for maior do que y. Essa linha irá ser... Aí você pode dizer aqui executada, tá? Tanto faz. Rodar, executar. Executada se x não for maior do que y. É isso. Ou seja, se ele for igual ou menor. Então, por isso que essa daqui que foi executada na hora que eu rodei isso aqui. O fluxo do código é esse. Ó. Ele chegou aqui e pulou para cá. O que é que ele está dizendo aqui? Se x for maior do que y, imprime isso aqui. Se não, é isso que ele está dizendo aqui. Caso contrário, imprime isso aqui. E foi o que ele fez. Já se eu botar um 100 aqui, ó, e rodar, agora ele fez x é maior do que y? É. Ele rodou esse. Então, o que é a indentação? É isso aqui. Professor, e por que isso é importante? Preste atenção. É importante porque vai delimitar o teu bloco de código. Vamos dizer que eu diga assim, ó, imprima. Se for maior, certo? Imprima x. E imprima assim, ó, print. Eu vou imprimir um texto lá embaixo. O texto que eu vou imprimir eu tenho que colocar entre duas aspas, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Inclusive, nessa aula gravada que eu estou dizendo a vocês que eu vou postar ainda hoje aí, para vocês, hoje ou no máximo amanhã, eu explico exatamente com mais detalhes essa função print, tá? Mas ela é simplesmente ser uma função, é o que eu falei para vocês. Uma função que vai receber um valor e vai acontecer alguma coisa. Então eu quero imprimir na tela. Então eu vou fazer o quê? Print na tela o quê? O valor de x é maior do que o de y. 2 pontos. E depois embaixo eu vou imprimir o valor de x. Então veja que agora eu tenho dois comandos aqui. Ó. Se eu rodar, o valor de x é maior do que o de y. 2 pontos. E depois o 100. Certo? Depois o 100. Por que tem que estar indentado? Porque se isso não tiver assim, ó, se tivesse, por exemplo, assim, já ia dar um erro aqui de indentação. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, se for maior do que y, imprima esse. Ele fica esperando agora aqui um caso contrário, um senão. E o que é que ele tem? Tem um print. Então você tem que estar aqui no mesmo bloco. Só para vocês entenderem, se eu for para Java, olha como Java faz isso. Java faz isso, ó, usando chaves. Abrir, não sei se você está conseguindo ver. Abrir e fechar uma chave. Tá? Então, é a sintaxe, é a forma. Em Java seria assim, é isso. Ó. Em Java seria assim. O meu código está aqui dentro. Caso x seja maior do que y, você vai fazer o que está aqui dentro das chaves. No Python, caso x seja maior do que y, você vai fazer o que está indentado aqui nesse bloco. Beleza? Isso é indentação. Agora vamos estudar as variáveis. Para que serve uma variável? Para armazenar dados. Tudo isso aqui que eu estou fazendo são variáveis, gente. X é uma variável, Y é uma variável, Z é uma variável. Por que uma variável? Porque o valor dela pode mudar. Ó, ela vale 100, né? Mas eu posso chegar aqui, ó, e dizer agora, ó, x igual a 10. O que é que vai acontecer? X é 100, Y é 20, Z é quanto? 120. E agora? X é 10. X não é mais 100, eu mudei, ela é variável, eu posso mudar. É tanto que quando eu executo, ó, 10 é menor do que 20? Não, então ele não faz esse, ele faz esse. Por isso que imprimiu 20, que é o valor de y. Então é uma variável x. X, y e z são variáveis.
Certo? Então, quando você atribui um valor a uma variável, usando esse operador aqui de igual, tudo isso muda de linguagem para linguagem, mas tem o mesmo sentido. Por exemplo, tem linguagem de programação que para eu atribuir um valor a uma variável é assim, ó. 2 pontos igual. Tem outras que é assim, ó. Assim, ó. Python também aceita isso, ó. Mas aqui eu uso essa. Certo? Operador de atribuição que a gente chama. Agora Python, então todo que você é uma variável é criada quando você coloca qualquer valor para ela. Python é uma linguagem tipagem dinâmica. Ou seja, você não precisa dizer qual é o tipo da variável. Eu não atribuí um valor 100 aqui. Ele vai dar como inteiro para Python. Se eu disser agora que x é igual a um texto, a letra A. Aí vai dar um erro, né? Por quê? Ele está perguntando se a letra A é maior do que 20. Faz sentido isso? Não faz. Tudo bem, então eu vou tirar isso, vou executar, funcionou. X é maior do que Y, tudo bem. Aqui agora, quando terminar esse código, eu vou dizer agora que que X é igual ao texto A. Vamos ver o que, é que vai acontecer? Funcionou normalmente. Porque quando chegou aqui, ó, X era um inteiro. Ele fez uma comparação de números inteiros. Lá embaixo, eu mudei o tipo de A agora. O tipo de X. X agora não é mais um valor inteiro, é um caractere aí. É uma string que a gente chama. É fundamental que vocês assistam a outra aula gravada que eu vou postar para vocês, tá? É tanto que se você agora mandar imprimir a X, ó, print X agora para eu ver. Olha o A aqui, ó. Tá? Então isso é o quê? Uma linguagem Python é tipada. Dinamicamente tipada. Eu não consigo fazer isso com Java. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Fazer aqui mesmo. Deixa eu abrir uma. Em Java, gente, eu teria que dizer aqui, por exemplo, que uma variável int x, eu teria que dizer que x é do tipo inteiro. E uma vez eu dizendo isso, eu não vou poder fazer isso, ó, x igual a A. Ele não vai permitir, ele já vai dar uma chiada aqui. Ou a qualquer lugar que eu fizer aqui. Ele não vai permitir isso, ó, ele vai dar um erro aqui já. Porque eu disse que x era do tipo inteiro. Python não tem isso. Estou fazendo isso por quê? Porque eu estou indo lá no Java. Que é para vocês entenderem o que é isso, o que é uma variável tipada ou não tipada. Eu não preciso dizer o tipo. Então, quando eu digo x igual a 10, eu já estou dizendo dinamicamente que x é uma variável inteira. Então, eu vou aqui, ó. Eu vou aqui criar um código novo e vou dizer nome é igual a Tiago. Executo. Nome é uma variável do tipo string. Né? Posso dizer aqui, ó. Aqui eu disse que era 10, né? Ó. Eu posso até fazer um comentário. Essa é uma variável do tipo inteiro. Aqui você já tem uma string, que a gente chama. E eu posso dizer que saldo, né? Saldo é igual a 100,50. Aqui você tem agora uma variável que a gente chama o quê? Do tipo ponto flutuante ou float. Você tem um valor aqui decimal, tá?
Então, os principais tipos aqui de variáveis, gente. Eu tenho valores inteiros, que pode ser 1, 2, 3, -2, -3. Valores de pontos flutuantes, que são números decimais. 3.14, 2.5, -5.0, né? E strings, que são sequências de caracteres. E o valor booleano, que é um valor binário que vai ser verdadeiro ou falso. Existem também outros tipos, que a gente vai estudar lá na frente, que são estruturados, tipos mais integrados da linguagem. Então também tem um valor chamado booleano, que eu vou botar aqui como verdadeiro ou falso. Então eu poderia chamar aqui verdadeiro ou falso esse valor. O nome dessa variável é vamos lá. Vou chamar assim, sou underline casado. Pronto. Sou casado. Ou é true ou é falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Você pode botar true. No meu caso, não. Ou false. Certo? Então, para que serve essa variável? Vou mostrar ela depois com mais detalhes. Ó, pensa nesse caso aqui. Se x é maior do que y. O resultado dessa operação aqui, se eu perguntar a vocês, o resultado dessa operação é o quê? É um número? É um texto? É um inteiro? É um ponto flutuante? É o quê? O resultado dessa operação é um tipo que a gente chama booleano. Né? É verdadeiro ou é falso. Nesse caso aqui está sendo verdadeiro, né? Porque 100 é maior do que 20. E se for verdadeiro, vai executar esse código aqui. E vai pular esse, não vai executar esse. Tá? Entenderam aí o que é uma variável inteira, o que é um string, o que é uma variável de ponto flutuante e o que é uma variável booleana. Posso chamar assim, ó. É casado. E aqui dá um... Deixa eu ver se ele tem aqui um... Valor true. Ou valor false. Tá? Então vocês... True, verdadeiro. False, falso. Aí agora a gente vai começar com entradas de dados em Python. Beleza? O que é isso, professor? Até o momento, eu não solicitei nada ao usuário. Ó. Eu posso até brincar aqui, ó, fazer, ó. Se é casado, quando você bota isso aqui, dá Ctrl espaço, ele já ajuda você com a variável. Se é casado, ó, a indentação, imprima, ele é casado. Se não, imprima, ele não é casado. Até o momento, por exemplo. É casado, é true ou false? True. Claro que ele vai imprimir esse aqui, ó. Rodar. Ele é casado. Se eu chamar isso de false, ele não é casado até o momento. Beleza? Então vai depender do valor dessa variável. Essa variável aqui é um boolean. Booleano. Binário, verdadeiro ou falso. Agora, vamos começar a pedir informações ao usuário. Existe uma função, por isso que eu digo, eu tenho que dar a programação ensinando o que é input e print nas primeiras aulas. Input e print é uma função. Como é que eu vou falar de input e de print e não falar que é uma função? Eu já mostrei o print para vocês. Já estou usando ele aqui. O print é para quê? Para mostrar o resultado. É uma função que vai apresentar o resultado na tela. Basicamente isso. Ou em qualquer outro meio de saída do computador. Até na impressora, se você quiser, você pode.
mas basicamente é na tela. E o input vai pedir ao usuário que informe dados. Porque você veja, até o momento eu estou colocando os valores aqui, né, direto no código. Mas se eu quiser pedir ao usuário, então eu vou usar o input, né? E o resultado do input, né, porque o usuário vai ficar esperando lá para colocar o resultado do input, assim, ó, nome, vai para uma variável. Então você vai dizer, ó, input, você pode perguntar qual é o seu nome. Pronto. Eu vou até fazer isso assim, não, vou fazer só assim. Quando eu rodar isso aqui, gente, ó, vai aparecer uma caixinha de texto aqui para mim, ó. Qual é o seu nome? Vou botar Tiago. Ok, não fez nada. Mas agora, ao invés de eu colocar Tiago diretamente no código, como eu estou fazendo aqui, eu quero colocar Tiago ou qualquer nome que eu escrever ali em uma variável, né? Eu quero pegar o valor que eu botar aqui, ó, Tiago Holanda, e colocar em uma variável. Como é que eu faço isso? Vou chamar nome usuário. Usuário. O nome da minha variável é assim, nome usuário. Um detalhe, tá, gente? Para vocês irem aprendendo. Quando eu tenho um nome de variáveis, que são dois nomes assim, eu posso só chamar de nome, de name, de user, né, como vocês quiserem. Inclusive na aula gravada, eu uso mais os termos em inglês. Tá? Eu uso mais em inglês para ficar mais padronizado. Então, normalmente a gente separa com underline. Então, nome e usuário. Professor, mas poderia ser só nome? Pode. Poderia ser só usuário? Pode. Mas duas coisas. Primeiro, o nome de uma variável ela tem que ser bem explicativa do que ela é. Essa variável vai guardar o nome do usuário. Então não bota só usuário não. Bota nome usuário, entendeu? Bota só nome não. Que é nome de quê? É o nome do cachorro dele? É o nome dele, né? Então bota nome e usuário. E aí um detalhe, eu botei de propósito aqui usuário com acento no A. Nunca façam isso, não é legal. Por quê? Acento é muito específico da língua portuguesa. Se você vai criar o nome de suas variáveis em português, use sem acento, nome e usuário. Ou user name. Certo? Como você quiser. Eu vou usar aqui nome, usuário. Opa, usuário. Então, o texto que for digitado aqui em qual é o seu nome, vai ser atribuído ao nome usuário. Olha lá. Ctrl Enter. Qual é o seu nome? José Tiago. Esse valor agora está dentro dessa variável. É tanto que, se eu disser assim, print nome usuário, né, ele já achou a mesma variável aqui. Detalhe, eu não posso escrever aqui nome usuário e esquecer do O, tá? Tem que estar exatamente igual ao nome dessa variável. Ó. Qual é o seu nome? José Tiago. Quando eu der Enter, eu tenho que dar Enter aqui. O que é que ele fez agora? Ele imprimiu, ó. Print o nome do usuário. Imprimiu José Tiago. Show? Existia aí uma função antiga, raw input, mas a gente não usa mais. Aqui eu falo da função print, que a gente já vem utilizando ela. Daqui a pouco eu abro para as dúvidas, tá? Então, por exemplo, como ele está dando aqui no exemplo, esse código aqui, print, olá mundo, ele vai imprimir olá mundo, né? É o básico inicial para começar, não. Primeira aula de programação. Então, gente, entrada e saída de dados, input e print. Eu tenho uma aula só disso aí. Operadores aritméticos, soma, que a gente já vem fazendo aqui, né? Vamos fazer um aqui, ó. Vamos fazer um assim. Uma calculadora que só faz. Vamos fazer um que vai multiplicar todos os valores, né? Então você vai chamar um de valor 1 igual a input. Digite o primeiro
valor que será multiplicado. Então veja que sempre que eu quero escrever textos, esse é o texto que vai aparecer lá no input. Depois que o cara digitar, eu vou pedir o valor 2, outra variável. Input, digite o segundo valor que será multiplicado. Aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou dizer cálculo é igual a valor 1 vezes valor 2. Né? Depois eu vou dizer o quê? Imprima. Ó, Ctrl espaço, ele já vai achar cálculo aí. Imprima cálculo. Vamos rodar? Digite o primeiro valor que será multiplicado. É o texto que eu botei aqui. Eu vou botar 10. Dei Enter. Digite o segundo valor que será multiplicado. Eu vou botar aqui, ó. Sei lá quanto deu. Deu um erro aí porque acho que estourei o valor. Deixa eu ver só um detalhe. Ah, tá. Um pouquinho mais avançado que eu for falar aqui agora. Quando esse valor, gente, é atribuído, eu esqueci aqui, para essa variável valor 1, ele é atribuído como uma string. Tá? Então o que é que ele está tentando fazer aqui? Ele foi até bom ter dado esse erro, ter esquecido, porque vocês vão entender. O que é que ele está tentando fazer aí, pessoal? Ele está tentando pegar o valor 10, só que não é o número 10 inteiro. Ele está tentando pegar esse 10 aqui, ó, texto. 10 texto é diferente de 10 inteiro. Tá? Ele está tentando multiplicar por isso aqui. Esse valor grandão aí que eu botei. Na real, a gente teria que transformar isso aqui no inteiro. Desse jeito. Mas é um pouco... Não deveria estar falando disso aqui agora para vocês. Certo? Não deveria. Agora ele calculou e deu 100. Certo? Depois eu vou explicar melhor isso, o que é que eu estou fazendo. Mas se vocês entenderam o que eu estou dizendo em relação a ter dado erro, tá perfeito. Quero o quê? O valor 1 está recebendo o número 10, mas não como inteiro. Mas como um texto. Então eu não consigo fazer cálculos aqui. Eu vou abrir uma nova célula. Teria que fazer isso. Só para mostrar para vocês, ó, soma, subtração, multiplicação, divisão e divisão inteira. Certo? Vou botar aqui, ó, x igual a 100, y igual a 50. E vou imprimir aqui, ó. Vou calcular. Soma é uma variável que vai ser x mais y. Multiplicação é uma variável que vai ser x vezes y. Divisão é uma variável que vai ser x dividido por y. Certo? Qual é o outro? Divisão inteira e subtração. Tá aqui. Subtração é x menos y. Divisão inteira é igual ao quê? X barra y. Vocês entenderam a diferença desses dois, tá? Resto da divisão. Resto vai ser o quê? X, esse percentagem aqui, y. Exponenciação. Exponenciação vai ser x elevado a y. Vamos ver se tem algum problema aqui. Executou normal, ok, o verdinho aqui. Agora os valores que ele calculou estão nessas variáveis. Aqui está a soma, está 150. Até que se eu botar o mouse em cima, ó, ele apresenta o valor da variável. Quer ver? Você clica duas vezes e coloca o mouse em cima.
Ele diz, ó, essa variável é do tipo inteira, tá vendo aí o int? O nome dela é soma e ela vale 150. Subtração vale 50. Multiplicação vale aí 5.000. Divisão vai valer quanto? 2.0. 2.0. Ela é do tipo float. E divisão inteira vai valer quanto? 2. É diferente de 2.0. E o tipo dela é o que aí? Int. Né? Se eu botasse o valor aqui de x 138 e executasse, a divisão normal, quanto vai dar? 2.76. E a divisão inteira? Vai dar quanto? 2. Porque o que vale é a divisão inteira aí nesse caso. Certo? Vou deixar 100. Vou rodar. O resto vai ser o que o resto? 0. O resto da divisão? 100 dividido por 50 dá 2 e sobra nada. A exponenciação é um valor bem grande aí, né? Eu vou até botar esse aqui um 2 e um 10. Executei, ó. Soma 12. Subtração 8. Multiplicação 20. Divisão 5.0. Divisão inteira 5. Resto 0. Exponenciação 100. Certo? Beleza? Se eu quiser imprimir esses valores, gente, é só mandar, ó, print soma, print subtração, print multiplicação, print divisão, print divisão inteira, print resto, print exponenciação. Se eu rodar, agora vai aparecer os valores aqui, ó. E eu posso melhorar esse print, tá, gente? Eu posso colocar assim, ó. A soma dos... Olha qual que eu vou fazer. Dos valores é... 2 pontos. E botar uma vírgula aqui. Eu vou imprimir um texto. A soma dos valores é... E depois do texto, o valor da soma. Ó. Perfeito? E aí eu posso fazer com os demais. Como aqui é um texto, eu coloco ponto e vírgula, eu coloco tudo, né? Cedilha. Ó. O que é que eu errei aí? Esqueci da vírgula. A sintaxe, ó. Esqueci dessa vírgulazinha aqui para separar o que é o texto da variável. Então, para a gente concluir, certo? Divisão inteira. O resto da divisão é um espaçozinho aqui. Você roda, tá aí, ó. Beleza? Pessoal, para finalizar, deixa eu ver como é que tá aqui.
palavras reservadas, que é o que eu estava dizendo a vocês. As sintaxes, né? As linguagens de programação, elas têm palavras reservadas. São palavras, gente, que aí eu não posso estar utilizando essa palavra como, por exemplo, nome de variável, nome de funções, porque elas são parte da própria linguagem, certo? Aí alguns exemplos, por exemplo, false e true. É exatamente isso aqui que eu tinha feito. Cadê? Aquele é casado. Cadê? Aqui. Isso é uma palavra reservada. Eu não posso chamar uma variável true recebe 10. Eu não posso dizer isso. Eu não posso ter uma variável chamada true. Nem false. Nem none, que significa vazio. Nem end, nem or, nem not. A gente vai usar muito isso, né? São os operadores lógicos. É aquela história. Você quer perguntar se uma variável é maior do que 0 e, sei lá, o resto da divisão dela por outra variável é igual a 0, por exemplo. Então, se tem duas condições, eu tenho que usar o i, o and. Então, palavra reservada. Or, reservada. Do mesmo jeito. Not, para eu negar alguma coisa, inverter o valor. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, not casado, vai ser false. Se é casado, é true. Not é casado, é false. Então não posso, então. Not é casado. Not é casado vai ser false. O valor desse aqui vai ser false. Certo? Se eu pegar esse not é casado aqui, dizer que... Bota aqui um teste igual a esse aqui, pronto. O valor de teste vai ser false, ó. Porque not é casado. If, que a gente já mostrei para vocês, mas a gente vai ter uma aula só disso. Else, né? O if vai ser usado para o quê? Para iniciar a estrutura condicional, fazer uma pergunta ao código. Else, deixa eu ver quanto tempo está aqui. Tem 3 minutinhos. Elif, a gente vai estudar isso. For, vamos estudar while, def, return, import. Vamos estudar cada... Então, aos poucos, você vai estar estudando comigo essas palavras. Aos poucos eu vou chegar, ó, gente, isso aqui como é que eu faço isso? Eu vou usar uma palavra reservada dessa. Né? E se você tiver dúvida, volta no material aqui no capítulo 2 e dá uma olhadinha. Tá? O que são os operadores de comparação? São operadores que vão te retornar um valor booleano, true ou false. Por exemplo, quando eu quero saber se duas variáveis são iguais, eu pergunto usando igual igual. Por exemplo, vamos criar aqui um novo código, tá? Eu digo, ó, x igual a 10, y igual a 10. Se eu fizer x igual y, o resultado disso aqui vai ser true. Agora se eu botar um 0 aqui, false, porque ele está tratando o resultado disso aqui. Ó, print, deixa eu ver se ele vai imprimir o false. Certo? Então, um operador de comparação. Se eu quero perguntar se eles são diferentes, eu já vou usar assim. Print x igual a y. Eu vou botar aqui em cima. Operadores, é um comentário. Operadores de comparação. Igual, diferente. Maior, menor, maior, igual. Certo? Posso botar aqui o print. X é maior do que y. Print. X é menor do que y. Print. E detalhe, tá, gente? Python é ser esquecível. Eu não posso usar X maiúsculo aqui, não. Minúsculo.
Se eu declarei lá em cima minúsculo, minúsculo. Maior ou igual do que y. E imprima se x é menor ou igual do que y. Aí, ó. X é igual? True. X é diferente? False. X é maior? Não. É menor? Não. É maior ou igual? Sim. É menor ou igual? Sim. Tá? Pronto. Pelo menos cheguei nos exemplos que aqui vocês vão fazer depois. Para concluir, precedência dos operadores. Quando as expressões com múltiplos operadores são avaliadas, Python vai fazer o quê? Ele tem uma ordem de precedência para determinar isso aí. Então aqui eu tenho o quê? A lista do maior para o menor. Primeiro, ele vai executar o que está entre parênteses. Depois ele vai executar o que é exponenciação. Depois o que é divisão. Desculpa, multiplicação. Olha o asterisco. Divisão. Resto. Divisão inteira. Soma. Subtração. Depois os operadores. De menor, menor igual. Certo? E por último, os operadores lógicos. Então, por exemplo, numa expressão dessa aqui, resultado recebe 2 mais 3 vezes 4. Ó, se eu botar x igual a 2 mais 3 vezes 4. Vocês já sabem, primeiro ele vai multiplicar. Então, ó, print x 14. Mas a precedência maior qual é? Parênteses. Então, se eu botar um parêntese aqui, primeiro ele vai somar e depois ele vai multiplicar. Agora vai dar 20. Professor, na matemática a gente usa parênteses, mas fora dos parênteses a gente usa o quê? Colchetes, né? Sim. E no Python? Não, você não vai usar isso. Se eu tiver uma expressão aqui, professor, assim, dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Você vai botar um parêntese aqui e um parêntese aqui. O que é que ele vai fazer? Primeiro, sempre o que está entre parênteses. Primeiro, 2 mais 3. 5. Essa de ser 5. Multiplica por 4, porque está dentro do outro parêntese. Dá 20. Aí depois divide por 2. A multiplicação ela tem precedência da divisão. E se eu fizesse isso aqui? Dividido aqui dentro e multiplicado. Sem um parêntese, primeiro ele faz esse. Dá 5. Por mais que seja uma soma. Mas é que está entre parênteses. Ele não vai pegar 5 e dividir por 4, não. Ele vai multiplicar 4 por 2. Vai dar 8. Aí vai pegar o 5 e dividir por 8. Agora. Vamos ver? Deixa eu ver se deu certo aí. Certo? Se não te deu, depois daqui a pouco me pergunta. Como é que ele fez isso aqui? Se eu botar um parênteses aqui. Será que vai mudar? Por coincidência não, né? Aqui por coincidência não. É só para forçar ele mudar. Tá? Ele está pegando 5. Aí dividindo por 8. É. Isso mesmo. Perfeito? Então vou deixar só aqui. Assim. Certo?
Pessoal, próxima atividade, se eu já não tiver colocado, vai ser vocês implementar esse código aqui, ó. Que tá para rodar mesmo, isso aqui, do jeito que tá aqui. E assistir a outra aula que eu vou postar. Beleza? Implementem esses códigos aqui e comentem eles. Diga o que é que vocês estão entendendo desses simples códigos. Cada célula você vai botar um código desse. Gente, por favor, não engane a si próprio. Não faça isso. Ctrl C, dá até mais trabalho. Chegar aqui e tentar botar um Ctrl V e tirar os números. Não faz isso, cara. Não faz. Certo? Você já está vendo, inclusive, uma forma diferente de usar o print. Né? É a novidadezinha aí para o exercício. Vocês vão apenas rodar esses códigos no Google Colab de vocês, na conta Google de vocês, usando o Colab. Beleza? Então já passei do meu tempo. Eu vou parar por aqui. Passei um pouquinho. E pronto aí para tirar as dúvidas. Tá bom? Então vamos lá, galera. Um abraço, pessoal. Vou parar por aqui a gravação.